Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Giancarlo Ambrosino e sou prestes a conhecer todos os países do mundo. Vou contar para vocês como foi a minha experiência lá na Mauritânia e como foi viajar em cima de um trem que transporta ferro, das minas de ferro até o porto. Foi uma viagem de 14 horas, inesquecível. Bom, eu vou começar falando da Mauritânia, um país onde a população é berber, ou seja, um povo nômade que vive no deserto do Saara, que depois foi colonizado pelos franceses. Nesse país tem uma história muito triste, que foi o último país do mundo a encerrar a escravidão, em 1981, não muito pouco tempo atrás. Só que essa prática persiste até hoje. E de anos e anos eles vão anunciando que agora sim a escravidão foi proibida, mas continua tendo. A minha viagem começou em Nouakchott, a capital. De lá a gente pegou um carro, a gente foi até a cidade de Chenguete, um lugar que quando você pesquisa na internet é considerado uma área restrita porque é muito perigoso e tem muitos casos de sequestro de turistas. Mas mesmo assim eu resolvi conhecer. O lugar é maravilhoso, uma vista do Saara incrível e teve um porém lá que foi muito estressante. O Saara chove 3 vezes por ano. E sempre quando eu vou ao Saara, como aconteceu comigo na Líbia, chove. Foi uma tempestade gigante. E o povo lá faz uma super festa, tira foto, manda para os amigos. Para eles é uma bênção, mas para mim não. Também a gente pegou uma coisa que eu achei super interessante, que é uma tempestade de areia. Estou mostrando as imagens aqui, que isso sim eu achei assustador. Você não consegue ver nada com os ventos extremamente fortes. A gente conheceu também o oásis, que eu achei bem interessante. Estou mostrando as imagens aqui. Lá em Chenguete, a gente ficou em um bangalô. E o teto dele era coberto de areia. Por causa da chuva, o teto ficou super pesado e acabou desabando. Foi bem assustador. Graças a Deus não aconteceu nada com a gente e tivemos que trocar de quarto. Em Chenguete, foi para uma cidade chamada Chum. E lá a gente ia pegar o famoso trem de ferro que ia até a cidade chamada Nouadhibou. O trem estava programado para sair às 5 da tarde. E é uma cidade no meio do nada, praticamente um vilarejo, com apenas a estação de trem. O trem, que era para sair às 5 da tarde, saiu quase 9 da manhã, atrasou mais de 14 horas. A gente teve que dormir na estação, porque ela não tinha hotel, não tinha albergue, não tinha nada. Foi um super perrengue. Eu não recomendo essa parte. E tinha que usar o banheiro da estação, mas de nenhum perrengue. A gente saiu às 9 da manhã com calor insuportável, muito mais de 40 graus. De repente começou uma super chuva, de novo a chuva comigo, o deserto, ficou super congelante. O nosso guia foi bem parceiro e fez uma tenda improvisada em cima do vagão, protegeu a gente do frio, da chuva e depois do calor novamente suportável. Durante o trajeto era bem interessante que ele passava pelo Saara Ocidental. É um outro vídeo que eu fiz e dá uma olhada aqui no link depois, quando vocês tiverem tempo. Lá a gente achou que ia passar fome, que eram umas 14 horas de trem mais ou menos, só que porque a gente ficava respirando o ferro, né, que estava em cima da gente, o pó de ferro, a gente ficou totalmente sem fome e completamente enjoado, não conseguia nem tomar água, nem comer, foi bizarro. O nosso corpo ficou totalmente coberto, você pode ver aqui nas fotos. Mas minha experiência, eu achei maravilhoso, um cenário incrível. Eu percebi, falando com o guia, que metade das pessoas que fazem odeiam, que é o caso da minha namorada que estava comigo, e outra metade ama, que era o meu caso. Eu fiquei super empolgado. E chegou na cidade de Nouadhibou, no final. Era um porto que levava o ferro para o mundo inteiro. Lá, à noite, o deserto ficava super frio de novo. Era um choque gigante de temperaturas. Era super complicado, porque o trem entrava dentro da própria mineradora, que era um porto também, e pertencia a uma empresa chinesa. A gente não podia sair, porque eles não autorizavam o nosso carro, no caso que vinha buscar a gente, de entrar. Foi depois de 3 horas, de novo, esperando aquele super situação desconfortante. Eles autorizaram o carro, vieram pegar a gente foi até a polícia explicar o porquê a gente estava fazendo aquela viagem. Era meio óbvio, né? Mas não para eles. Se você pensar bem, por que alguém vai ficar em cima de um vagão de ferro viajando pelo deserto do Saara? E finalmente conseguimos sair. No geral, foi uma viagem espetacular. Eu super recomendo. Se vocês precisarem de dicas para fazer esse tipo de passeio, coloca aqui nos comentários. E eu te encontro na minha próxima aventura. Curta e compartilha. Até lá. Obrigado.